Olá, olá Eli, madre mía, quanto tempo. Olá Ana, olá Adri, Ana Queiroz, olá Elza Moreno, olá queridos, bom dia aí pra vocês, né? Ainda é bom dia, boa tarde aqui pra mim, 12:30, né? Estamos na entrelinha. Essa semana tem muitas perguntas muito boas. E essa live vai ficar quentíssima. Obrigada, querida. Vamos chegando, vamos dar uns minutinhos aqui para o pessoal ir entrando. Boa tarde, Ana. Hoje tem muita pergunta legal. Olá, Luiz. Olá, Miriam Santos, sejam bem-vindos. Olá, Suzy, tem muita gente nova aí no perfil. Essa live de hoje vai ser espetacular para quem está chegando agora, porque tem muita pergunta bem legal e que normalmente são dúvidas de muitas pessoas. Olá, Maria Costa, sejam todos muito bem-vindos e vamos já começar. Dá mais um minutinho aí, Rosane Bona, querida, e vamos deixando aí o like, gente, vai apertando o dedão aí, vai deixando o like, porque vocês sabem que eu estou na Espanha e toda vez que vocês dão um like no conteúdo, ajuda que o Instagram mostre para outras pessoas, ele vai entender que esse conteúdo é relevante, ele vai mostrar. Se vocês passam batido dos meus posts, das minhas lives, eles não fazem nada. Então, se vocês gostam do conteúdo, acham que é construtivo e querem me ajudar a fazer bola de neve do assunto, vamos dar like aí o tempo todo que estivermos ao vivo, vocês precisam me ajudar. Combinado? Olá, Danda, olá, Luiz Carlos, olá a todos. Então, vamos começar. Olá, Igor, 11h56. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos. Para aqueles que não me conhecem muito ainda e que estão chegando agora no perfil, todas as sextas-feiras eu faço uma live onde eu tiro dúvidas da minha comunidade. Quem é a minha comunidade? São aquelas pessoas que estão realmente interessadas no conhecimento da teoria do desdobramento do espaço do tempo e do duplo. E eu tenho um grupo no WhatsApp onde todos os dias eu mando uma mensagenzinha, alguma informação, e também é esse pessoal, essa galera que é notificada em primeira mão daquilo que eu faço e que eu divulgo nas redes. Então, se você tem interesse, você busca lá no meu... Hoje a minha bio não está com isso, mas você pode me mandar um direct pedindo quero entrar no grupo e eu mando para você o link para você acessar, ou lá no meu YouTube, em todos os vídeos, na descrição dos meus vídeos, tem lá o link do Instagram. E também, se você está chegando, eu tenho 3 sites que são importantes que você acompanhe. O primeiro é o duplo.com.br, o outro é abenevolência.com.br e o terceiro é odesdobramentodotempo.com.br. Vai lá, porque tem muita informação básica para que você comece a aplicar esse conhecimento na tua vida. Então, seja bem-vindo, José, Cirlei, Eliane Vila, minha querida, tá sempre aí. Doutora Laís, seja muito bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos e vamos lá que hoje a live está quentíssima. Vamos começar pela pergunta da Patrícia Tavares. A Patrícia diz, logo após fazer o workshop com a Cris, eu comecei a me conectar com o duplo há uns 10 dias. E ela pergunta, é normal sentir um certo cansaço? Ocorrem desgastes energéticos para eu me descolar da parasitagem que possivelmente eu estava ligada sem saber? Não é natural nada de cansaço, tá? O que precisa ser entendido é que tudo aquilo que nós vivemos hoje é resultado de consequência das qualidades dos meus pensamentos há 40 dias atrás. Então, quando a gente também, é natural que a gente sofra um pouco mais de tentativas, né, de parasitagem. Por quê? Nosso corpo físico foi hospedeiro deles por muito e muito tempo.
Então, eles não vão ficar contentes quando a gente toma a decisão de começar a controlar a malevolência dos nossos pensamentos. Por quê? Porque aí a gente já está vibrando numa outra frequência, da qual eles não têm condições de se conectar e trocar conosco de informações e energia. Então, não é natural que aconteça esse cansaço, esse desgaste, todo o contrário, o teu sono passa a ser um sono muito mais reparador, porém, você, se está há pouco tempo, você ainda não vai conseguir ver isso de uma forma clara, combinado? E ela segue. Quando ocorrem pesadelos durante a noite e acordamos por isso, ao tentar voltar a dormir, devemos fazer o processo todo novamente? Sim, porque se você teve pesadelo, você foi parasitado. E mesmo que você não tenha tido pesadelo, que você acorde no meio da noite, o indicado é que você refaça o controle do adormecimento. Por quê? Eu vou novamente entrar na fase REM do sono e, portanto, eu não vou dar a bobeira de deixar o meu corpício como hotel para nenhum parasita. Então, sim, é recomendado. Acordei no meio da noite, eu refaço o controle do adormecimento. Combinado? E aí ela pergunta, conexão e último pensamento benevolente, conexão e último pensamento benevolente ou a primeira conexão é a que vale? Não. Nós, cada vez que acordamos, e mesmo quando não acordamos, entramos em várias fases REM, tá, no sono. Mas se você acorda, é preciso refazer tudo de novo. Gente, vamos entender o seguinte. O controle do adormecimento é para que eu, na hora que o meu corpo energético se desliga do meu corpo físico, que eu vá a uma velocidade tal que eu não troque de corpo energético com os parasitas e sim com o meu duplo, ok? Então, se eu não faço, não tem como eu ir trocar de corpo energético com o meu duplo. Então, é necessário se você quer trocar de informação com o duplo, ok? Ela pergunta, posso voltar a pedir o mesmo pedido se eu sentir que as situações mudaram ou se eu sentir que é preciso resolver com urgência? Olha, se você fez um pedido dentro dos 40 dias, não se passaram os 40 dias, não é indicado que você faça esse pedido novamente. Por quê? Porque 40 dias é o que nos separa do futuro. E nesses 40 dias, os amigos do nosso duplo estão trabalhando efetivamente para trazer para você no dia 40 o melhor resultado, a melhor solução para aquela necessidade específica. Então, eu costumo falar, não fique repetindo o pedido. Inclusive, eu fiz um post essa semana aí no Instagram, que é uma dúvida muito comum das pessoas, se tem que ficar repetindo o pedido. Não faça isso, porque você vai estar ocupando o seu duplo e os amigos do teu duplo em algo em vão. Por quê? Porque isso já foi solicitado e já está em andamento. Isso é, se você, obviamente, houver feito o intercâmbio de corpo energético com o teu duplo, tá? E ela diz, com certeza os pedidos irão acabar ao passar do tempo. Quando eu não tiver mais nada para pedir, apenas durmo agradecendo e dizendo que está tudo bem, exceto se estiver tudo bem. É um perigo a gente agradecer se algo não está bem. Então, se tudo está bem, como você coloca aqui, você vai dormir apenas agradecendo. E vai chegar realmente um momento que você não vai ter mais o que pedir. Ela diz, tem algo mais para ser dito? E como faço isso? Não tem nada para ser dito. Quando nós fazemos esse pedido para o duplo, na verdade nós não expressamos verbalmente, isso é uma mentalização que fazemos com o objetivo de deixar gravado no nosso corpo físico as informações, para que no momento em que nós troquemos de corpos energéticos, ele possa fazer a leitura daquela minha necessidade, ok? Olá, Rosane Bona, olá, minha querida Geu, está aí também, não está trabalhando, está na hora do almoço, né? E aí ela coloca assim, não entendi ainda o que é a benevolência,
Entendo que é um estado de bondade, altruísmo e ver no outro as qualidades que ele tem. Mais ou menos. Não é bondade, não. Mas sim altruísmo e ver no outro qualidades que ele tem. Me pego às vezes tendo gratidão pela pessoa quando tenho benevolência. São coisas diferentes. E gratidão é sentimento, tá? Aqui é que a gente trabalha a energia do pensamento, que é a energia criadora. E ela coloca, e a Cris disse que benevolência não é gratidão, e inclusive é maior que a energia da gratidão e do amor. Sim, posso ter os dois sentimentos juntos como o último pensamento ao dormir ou durante o dia? Não. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? O pensamento benevolente é o que vai tanto te catapultar para o seu duplo, vai fazer você acelerar 2 marchas num tempo e te levar para trocar de corpo energético com o teu duplo, e também é a energia que vai te permitir estacionar para que você troque informações com os amigos do teu duplo. Gente, volto a repetir. Amor, gratidão, empatia são emoções e sentimentos. O que a gente trabalha na filosofia TDT, na teoria do desdobramento, é a força criadora dos nossos pensamentos. E uma vez que você consegue hackear o teu padrão de pensamentos e fazer do pensamento um hábito, você não vai ter mais que se preocupar em emanar amor, em emanar empatia, em emanar gratidão. Por quê? Porque a consciência benevolente, ela já age dessa forma naturalmente, ok? Então, nada de substituir o amor ou a empatia por benevolência. São coisas diferentes. Ela diz, quando eu tiver pensamentos malevolentes com relação a algum problema que quero resolver e pedir em algum dia anterior, o meu duplo será anulado, pedir ao meu duplo será anulado porque tive pensamento malevolente e tenho que recomeçar pedindo e esperando os 40 dias novamente? Não. Vamos entender que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O que eu quero dizer? Um dia é um dia e outro dia é outro dia. Um intercâmbio é um intercâmbio, você pediu, fez o teu pedido para que ele solucionasse, os amigos dele estão trabalhando para isso. Se no dia seguinte você tem muitos pensamentos malevolentes e cria potenciais funestos, você está neste dia criando potenciais para você viver daí a outros 40 dias. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então não significa que fiz um pedido e aí tive malevolência nos meus pensamentos, anulei. Não, você está criando novos 40 dias para frente, ok? E aí a Adriana pergunta, bom dia, estou chegando no grupo agora, estou assistindo todos os vídeos da Cris e gostando muito do que venho aprendendo e praticando. Seja bem-vinda, Adriana. E agradeço a disponibilidade do conhecimento, eu é que agradeço por vocês estarem aqui. E aí ela pergunta, os amigos do duplo que estão no futuro se comunicam com os amigos do duplo de outras pessoas? Não. Existe esse intercâmbio de informação? Não. Tanto o duplo quanto os amigos dele, que eu chamo de seres de luz, eles têm um respeito muito grande. Eles não se conectam com quem não pediu e que não tem nenhuma relação com eles. Cada um de nós encarnados tem a sua própria egrégora do bem ou egrégora de luz. Nem o nosso duplo pode habitar o corpo físico de nenhuma outra criatura, a não ser a dele. E por isso que eu digo que ele fica refém quando a gente decide tomar as decisões para a nossa vida a partir da nossa perspectiva de presente, né? De realidade, achando que só isso aqui existe como realidade. Ele fica refém de viver tudo aquilo que a gente viveu. Por quê? Porque ele não pode se movimentar, ele não pode sair do tempo e espaço passado. Então, não. Os amigos do meu duplo não se relacionam, não trocam de energia e informação, não dão sugestões de pensamento, não dão intuições, premonições, ideias, criatividade
para ninguém. Quem faz isso de forma totalmente autoritária são os parasitas, tá? Eles não precisam da sua autorização para entrar no seu campo. Eles simplesmente precisam que você vibre na faixa onde eles estão. E aí, ó, pegam. E aí ela pergunta também, sabe-se a quantidade de parasitas? Não. São eles que são tratados, por exemplo, na apometria ou desobsessão do kardecismo? Olha, parasitagem é obsessão. Se a gente for olhar por esse lado, olá, minha simplesmente Ana. Parasitagem é obsessão. Por quê? Porque não é uma informação que eu preciso. Eu estou sendo tomada involuntariamente, o meu corpo está sendo tomado, a minha mente está sendo tomada involuntariamente ou por questão de eu ignorar esse conhecimento. Essas informações são enviadas para mim, são colocadas no meu corpo e eu passo a ser manipulada por esses seres do futuro. Então, eu entendo, sim, algumas vezes eu cito, embora a gente não utilize esses nomes, né, essas nomenclaturas, digamos, religiosas, porque a TDT não tem nada de religião ou dogma ou seita, mas sim, para que fique mais fácil a nossa compreensão, podemos entender que os parasitas são, sim, obsessores. Saudade de estar ao vivo com você, claro. Vamos aí. E ela fala o seguinte, eu vi que você falou em um vídeo que a conexão entre mãe e filha é eterna. Quando a mãe é falecida, ela permanece em conexão conosco. Ela tem acesso a nós e nós temos acesso a ela. Como se dá essa conexão quando a mãe está falecida e o filho está encarnado? A conexão entre mãe e filhos, ela é indestrutível sempre que haja afeto. E que esse afeto seja mútuo, seja recíproco, de mãe para filho e de filho para mãe. A única coisa capaz de cortar esse elo, essa comunicação ininterrupta é realmente a falta de afeto. Então, quando a mãe desencarna, vocês pensem que ela também tem um duplo e que tem uma energia dela. E essa comunicação, ela não cessa com o que a gente chama de morte, né? Porque a gente sabe, desde a leitura da teoria, que na verdade a gente morre em um tempo e nasce em outro. Então é só uma questão de um desdobramento, de uma passagem que é totalmente temporária que a gente está fazendo aqui. Então essa comunicação, ela continua desde que, na época que a mãe estava viva, havia essa relação de afeto entre vocês, ok? E ela pergunta, o nosso duplo se comunica com o de outra pessoa? Eu já respondi, mas ela adiciona aqui. Por exemplo, quem é terapeuta e alguém lhe pediu ajuda, deve fazer essa comunicação? Não. Como se faz? Não. Tá? Eu vou indicar para você, Adriana, eu vou indicar para você que você busque lá no meu canal do YouTube um vídeo que, se eu não me equivoco, o nome é Pare de Pedir Ajuda ou Pare de Ajudar a Todo Mundo. Esse vídeo tá recheado, ele só fala disso, de pedir ajuda. E, inclusive, eu dou as instruções para quem é terapeuta e de como deve ser feita esse pedido de ajuda. Não é tal como a gente imagina, como a gente já conhece, e tampouco pensar que nós podemos, que nós temos algum tipo de poder de nos comunicar com o duplo de outras pessoas, tá? Então, dá uma olhada nesse vídeo, que isso vai te ajudar bastante. Depois ela segue. O pensamento de uma pessoa cria um potencial que pode ser atualizado por outra pessoa? Sim. Por onde vai essa informação que foi pensada, esse pensamento? O pensamento de uma pessoa cria um potencial que pode ser atualizado por outra pessoa. Então, vamos lá. Isso mesmo, hein, galera? Vamos dando like aí, vamos dando like. Tô vendo os coraçõezinhos aí subindo. Vamos mostrar pro Instagram que esse assunto é interessante para ele mostrar para mais gente. Obrigada. Então, o que acontece? Toda vez que eu
penso, eu recebo uma sugestão de pensamento, que pode vir dos parasitas ou dos amigos do meu duplo, tem que ser rápido nessa pescagem de pensamento, para poder decidir aquilo que fica e aquilo que vai. Uma vez que eu decido, por desconhecimento ou porque quero ficar pensando naquilo, eu estou então fazendo as interpretações da minha mente, estou decodificando aquela informação inicial que chegou. É nesse momento que nós estamos criando potenciais futuros com a energia do nosso pensamento. Dizemos que nós vivemos as consequências dos nossos pensamentos. Não significa que eu penso, por exemplo, vou jogar essa caneta no chão. E que esse futuro de jogar a caneta no chão vai ser criado lá no futuro. Podem ser criados deste meu pensamento de jogar a caneta no chão, pode ser criados várias outras coisas. Tipo, que consequência tem eu jogar essa caneta no chão? Por exemplo, se essa caneta estiver no chão e eu não houver visto, eu vou ficar sem caneta, eu vou ficar aqui desesperada procurando a caneta, cadê a caneta, cadê a caneta? Isso é uma consequência de que pode acontecer de eu jogar a caneta no chão ou ela cair no chão, tá? Então, os futuros potenciais, eles são criados a partir da consequência daquilo que eu penso. Uma vez que eu penso, então, criei o potencial, joguei lá no varal do cosmos, que eu chamo. Como se fosse um varal de roupa. Lá no cosmos tem as infinitas possibilidades. Cada um desses potenciais que a humanidade foi criando ao longo dos 25 mil anos através dos seus pensamentos ficam lá penduradinhos. E qualquer pessoa, inclusive eu, poderemos atualizar, poderemos extrair do futuro para viver no nosso presente. Como que se dá isso e quem é a pessoa que vai atualizar essas consequências? Basta que, por exemplo, outra pessoa... Basta que ela pense, tenha um pensamento semelhante ao meu. Então, se eu sou uma pessoa que normalmente eu estou reclamando muito de absolutamente tudo que acontece na minha vida, e aí eu vou criando com isso potenciais maléficos, uma outra pessoa lá do outro lado do planeta pensa igualzinho a mim, pois ela vai ter no varal que eu construí um leque de possibilidades ali para ela estar extraindo e vivendo no futuro dela a todo momento. E eu, a mesma coisa. Por isso que a importância, gente, da gente se concentrar na qualidade daquilo que eu vibro a partir do pensamento é tão importante. Porque vai ser essa qualidade que vai determinar o que eu crio e também o que eu vou viver daqui a 40 dias. Ok? E aí ela diz, como uma outra pessoa assumirá ou viverá a consequência do pensamento, que eu já até respondi, e onde ele fica registrado como o potencial que permite a outra pessoa acessá-lo e executar aquela ideia. É exatamente o que eu já expliquei então, eu acabei me adiantando. Todos os potenciais futuros ficam disponíveis no varal e uma expressão que a gente está bem acostumado, que são as infinitas possibilidades. Só que as infinitas possibilidades não são só bonitas, são ruins também. E todas elas estão efetivamente à disposição de todos nós. Por quê? Porque estamos ao final de um ciclo do desdobramento do tempo. Os tempos entram em necessidade de equilíbrio para começar um novo ciclo. Então, todas as portas entre eles estão abertas, todas as informações e comunicações abertas. Quando eu falo que hoje nós podemos ser o guru da nossa própria vida, isso é um fato e é um benefício nosso que estamos vivendo nesse momento aqui na Terra. Porque antigamente, somente os gurus, os sábios, os profetas, eram poucas pessoas que tinham acesso a toda essa informação que agora está disponível para todos nós. E ela coloca o seguinte, por exemplo, isso equivale a ideias brilhantes. Por exemplo, uma pessoa tem uma ideia brilhante, mas ela não executa. Esse pensamento fica em potencial e outra pessoa pode vir a executar. Por isso que nós vemos, às vezes, pessoas tendo ideias muito semelhantes em lugares distintos. Exatamente. Basta eu ter a mesma qualidade daquele pensamento. Pensar semelhante, pensar parecido. Ok?
Flávia Estela pergunta: olá, o Jean-Pierre tem algum livro onde explica sobre os 107 amigos do duplo? Não, isso é conteúdo de formação presencial. A Maria Costa pergunta: Cris, esclarece esse trecho de uma palestra que eu ouvi do Jean-Pierre. Ela cita: o nosso futuro vivido se torna no momento presente, por isso é memorizado e temos a sensação de que é um passado. Se gostamos dele, vamos atualizar e se transforma num presente. E esse presente fabrica um futuro instantaneamente, que é memorizado e que instantaneamente nos faz outro presente. Ou seja, o presente não existe. É simplesmente a atualização de uma memória do futuro. Esse textinho aqui talvez confunda aí quem não está lendo, mas, Maria, ele o que está falando aqui é dos pensamentos. Tá? Eu vou traduzir aqui, ó. Um futuro vivido no momento presente. Então, um pensamento, por exemplo, uma imaginação, vivo no meu presente, é memorizado e temos a sensação de que isso já passou. Na verdade, antes de nós atualizarmos, nós já pegamos. Lembrem que nós estamos pescando potenciais de sobrevivência a cada 2/3 de segundo. Tudo isso vai ficando guardado. E aí a importância de nós sermos observadores de nós mesmos e saber pescar rapidamente para não ficar com aquilo que não nos serve. Vamos atualizar então isso, vamos extrair do futuro e atualizar, se transforma num presente. E esse presente, sobre os pensamentos daquilo que eu estou vivendo no momento presente, se transforma instantaneamente num futuro. E é memorizado lá no futuro, fazendo então um outro presente que vai ficar disponível, ou seja, um outro potencial que vai ficar disponível para qualquer um. Ok? Então isso aí, quando ele fala dessa atualização de memória, ele está falando justamente dessas sugestões de pensamentos e potenciais futuros que são criados a partir do próprio pensamento. A Mona Lisa pergunta: quando o duplo troca de corpo energético conosco, para onde vai o meu corpo energético? Para o corpo físico dele. O duplo, assim como eu, tem um corpo físico e um corpo energético. Na fase REM do sono, nós então fazemos o intercâmbio. Nós trocamos com ele ou com qualquer ser do futuro, que no caso seriam os parasitas, porque os amigos do duplo não vêm se não for autorizado. Então, o meu corpo físico é tomado pelo corpo energético de um outro duplo, que pode ser o meu ou os parasitas. E o meu corpo energético habita o corpo físico do duplo, ok? Isso eu explico bem aí no workshop, por exemplo. A Ana Brizio pergunta: gostaria que falasse um pouco sobre o inconsciente à luz da TDT. Se eu estou constantemente a receber informações dos amigos do duplo ou dos parasitas? É uma pergunta, mas eu não entendi. Se eu estou constantemente eu estou constantemente recebendo informações dos amigos do duplo ou dos parasitas? Sim, sempre. Quando a nossa primeira abertura temporal é o futuro. Então, no momento em que nós estamos em vigília, a nossa única comunicação é com o tempo e espaço futuro. E lá no futuro só estão os parasitas ou os amigos do nosso duplo. Então, durante o dia, nós só podemos nos comunicar ou receber informações deles. Ela pergunta: o pensamento não é meu e tenho a decisão de o manter ou descartar, correto? Perfeitíssimo. Se você for rápida para pescar esses pensamentos, é preciso estar no momento presente. E por isso a gente trabalha a atenção plena dentro da quarentena também, que é para você poder pescar na hora que chega e não criar nenhum potencial que não seja agradável para você. E ela diz: então, para a TDT, o inconsciente individual não existe, é isso? Sim, existe. Porque nós vamos aí, por exemplo, uma outra coisa que a gente trabalha na quarentena, que são as crenças centrais, são coisas que ficam armazenadas, baseadas em experiências traumáticas que possamos ter tido, baseadas em experiências
e situações que nós tenhamos vivido e que de alguma maneira na nossa mente ordinária ela interpretou que aquilo ali é algo que vai acontecer de forma padronizada, cria-se um mecanismo de defesa. Então, por exemplo, o que está por trás, latente dentro de um conteúdo de mecanismo de defesa é o nosso inconsciente pessoal. E isso é trabalhável, tá? Agora, logo, há o inconsciente coletivo, que é essa grande energia, essa grande chuva de moléculas de consciência, que quando a gente morre, por exemplo, eu falo que a minha energia, se eu não me reunificar com o duplo, ela não fica totalmente perdida, vai deixar aí o meu legado, coisas minhas vão ficar. Eu trago na hora de encarnar partes de moléculas do inconsciente coletivo, porque tem a ver com a execução do meu propósito aqui na Terra, e logo quando eu me for, eu deixo então essas minhas moléculas de consciência, que serão então essas moléculas de consciência do inconsciente coletivo, mais o meu plus, né, o meu adendo, a colocação da minha partezinha. E ela coloca apenas o inconsciente coletivo, onde estão todos os futuros que foram criados por toda a gente, estou certa? Eu não leria assim, tá? Mas tem sentido também o que você fala, se você entende que o inconsciente coletivo seria, dessa maneira que você está pensando, seria o futuro. É lá onde ficam armazenadas todas as informações? Sim. Todas as informações, para quem gosta aí de karmas, de coisas de vida passada, né? Que eu não uso esse tipo de linguagem. É lá no futuro que fica tudo isso, tá bom? Outra questão que ela diz é: o duplo apenas pode atualizar futuros que tenham sido criados? Sim. Não tem como ele inventar, ele não inventa. Nós é que fabricamos. Nós somos os fabricadores de futuro, gente, através dos nossos pensamentos. Inclusive, somos fabricadores de futuros do nosso duplo. Tá? E eles precisam ter sido criados por mim ou podem ser um futuro criado por outra pessoa. Pode ser um futuro criado por outra pessoa, como eu já expliquei. Quando nós criamos um potencial futuro, tanto eu como qualquer pessoa vai viver as consequências. Basta com que eu pense de forma semelhante. Então, se eu peço alguma coisa para o meu duplo e a solução, vamos supor, vou dar um exemplo prático aqui, imaginem o seguinte, imaginem que eu quero que no meu trabalho eu sou uma pessoa que sou rejeitada pelas pessoas, as pessoas não têm muita paciência comigo, não me escutam, não me ouvem. E eu gostaria de ser uma pessoa que é mais integrada, me sentir mais parte, pertencente, né, desse grupo. E aí eu vou lá e peço pro meu duplo, eu falo: olha, duplo, isso aqui tá me incomodando, eu gostaria de ser mais querida pelas pessoas, não ser tão julgada pelas pessoas. Mas aí ele vai lá buscar potenciais. Resulta que todos os potenciais que eu criei, não tem nenhum que seja semelhante, que eu não esteja julgando as pessoas, que eu esteja sendo amigável com as pessoas, que eu não esteja rejeitando as pessoas. Então, o duplo, gente, não traz para nós aquilo que você não tenha sido capaz de criar. Então, mais vale que você controle a malevolência dos teus pensamentos durante o dia, para que nesse período você esteja criando potenciais que sejam agradáveis e que possam fazer o bem para qualquer um, inclusive para você. Pensar benevolente, como eu digo, não é ser tolo, é um egoísmo sábio. É saber que o meu pensamento não vai fazer mal a nenhuma só pessoa. Então ele só pode trazer coisas que tenham a mesma qualidade daquilo que você cria, ok? Mas que pode ter sido criado por outra pessoa. Ela diz aqui como se criam os futuros na TDT e se não há visualização nem vontade. Então, isso aí Ana, precisa esvaziar a sua garrafinha de conhecimento, querida. Vamos lá, vamos esvaziar,
Quem é aí, ó? Eu era do kardecismo também, tá, gente? Mas eu precisei fazer um trabalhinho de esvaziar a minha garrafinha do conhecimento. Desapegar desse conhecimento prévio que a gente tem. Porque senão, muitas vezes, a gente faz analogias que valem a pena e outras a gente faz que não tem nenhuma relação. Só que como a crença está aqui incrustada, a gente não consegue sair e aí a gente não consegue expandir. Não consegue expandir nem a nossa consciência e nem a nossa vida. Por quê? Porque a gente está lá no apego, tá? Então, ó, visualização é lei da atração. Visualização é lei da atração. Mantras é lei da atração. Vontade é lei da atração. Então, recomendo para aquelas pessoas que queiram, porque a lei da atração, gente, ela fala da força da energia do pensamento. Mas a grande diferença é que nós não fazemos nada para materializar, não ficamos ali visualizando, não ficamos ali tentando colapsar a onda, não colocamos a nossa vontade, não definimos. Por quê? Porque na TDT a gente está tratando com seres de luz, seres iluminados. Eu estou tratando com a minha parcela divina. Ele sabe muito melhor do que eu o que é para nós vivermos. Que seja feita a sua vontade, não a minha. Então não tem vontade na TDT e não vai rolar. E digo mais, se você coloca a sua vontade achando que você está utilizando os conhecimentos do desdobramento do tempo, você está se aliando aos parasitas. Quem usa a lei da atração está parasitado. Mas funciona, Cris? Funciona. E é uma escolha de cada um. É você quem escolhe com quem você vai se aliar. Eu quero me aliar com os seres de luz, que são os que trazem todos os desígnios do meu propósito e quero viver bem, em constância. Ou eu quero ter tudo de golpe, conseguir tudo aquilo que eu tenho, e aí os parasitas ficam felizes da vida porque você está feliz da vida, que você acha que você tem razão, que tá vendo aí, eu tinha razão. Ego puro. Ego puro. Tá usando a lei da atração? Ok. Mas não fala pra mim que você é espiritualizada, porque espiritualidade nada tem a ver com ego. Você desapega totalmente do ego. Então, TDT, a gente cria futuro a partir da qualidade dos nossos pensamentos. E a gente não cria um futuro com o nosso pensamento pensando assim, vou ser rica. Eu vou ser rica, eu vou ter uma casa de praia na beira da praia. Eu vou ficar pensando nisso para estar criando. Parasitagem. Não vai rolar, você está forçando uma barra, gente. Tá? Então não tem nem visualização na TDT e nem muito menos vontade. Tá? Ela diz assim, ela complementa. Por exemplo, preciso de um trabalho. Peço ajuda ao duplo. Mas se não há trabalho criado no meu futuro, ele não pode atualizar. Como crio esse trabalho sem visualizar ou imaginar ou decidir que trabalho quero? Tudo isso que você está pensando é lei da atração. Tudo. Não é TDT. Então, o que eu posso responder? Desde o ponto de vista da TDT e te ajustar, porque eu sei que você está no grupo, então entendo que você tenha interesse. Olha só. Preciso de trabalho. Você acha que precisa de trabalho. Você percebe que você está definindo que você precisa de trabalho. Digamos, não sei, tá? Digamos que a sua situação é... Se a Ana Brizio estiver online, me manda, por favor, uma solicitação que eu vou entrar com você ao vivo para ver se a gente consegue esclarecer o que você está colocando, tá? Pode me mandar aí uma solicitação que eu vou te aceitar. Então, nisso daqui, você está colocando o preço do trabalho. Vamos imaginar que você... na verdade, está falando que precisa de um trabalho porque você precisa se manter, você precisa de dinheiro. Talvez o trabalho, para você, dentro da sua realidade, é a única maneira que você está vendo que você pode sair dessa situação financeira, dessa situação econômica difícil.
Olha aí aonde a gente começa a limitar, gente, a nossa capacidade de percepção. Você pode ganhar na loteria, você pode que um homem super rico se apaixone por você perdidamente, do nada. E não adianta vocês falarem pra mim, nossa, mas isso nunca vai acontecer. São infinitas possibilidades, pode acontecer sim. Se você ainda pensa que esse tipo de coisa não pode acontecer com você, é porque você ainda tem muita crença limitando a sua capacidade de receber da vida. Deveria ser trabalhado. Então, você pede ajuda ao duplo, definindo lá que o que você precisa é o trabalho. Tá vendo? Ó, você já está limitando, você não está dando... Ah, deixa eu ver se eu consigo te convidar. Aqui, te convidei, Ana. Aí é só você aceitar. Vamos ver se vai entrar. Depois, Maria, eu vou responder a sua resposta, a sua pergunta, tá? Fala aqui que você não... Agora. Olá, Ana. Muito obrigada. Olá, peço desculpa, eu tenho aqui a câmara. Como é que eu viro isto? Peço desculpa. Tudo Olá. bem? Obrigada. Obrigada. Vamos lá. Está tudo bem consigo? Tudo que eu já estou aqui nessa partezinha que você fala, preciso do trabalho, peço ao duplo ajuda, mas se esse trabalho não tiver sido criado no meu futuro, ele não pode atualizar, não, e nem nada semelhante, né? Você estava aí na live, você foi entendendo. Como crio esse trabalho? Não cria. Você não cria. Quem cria é o duplo. Sem visualizar e imaginar, lei da atração. E sem decidir vontade, o que eu quero, vontade, não rola. Como faríamos isso? Vamos supor, eu supus aqui, né, que você fala que você precisa de trabalho, que você precisa equilibrar a tua situação econômica. Certo. Seria isso, mais ou menos? Na Sim, ideia, sim. entendeu? Sim. Tá. Mas olha aí, quando você determina que você precisa de um trabalho, você percebe que você está limitando a capacidade de criação do seu duplo? Certo. Mas eu não tenho pedido ao duplo trabalho. Então, Precisamente por causa disso. o que Precisamente. na TDT a gente nem cria através, cria assim, forçadamente, com intenção, intencionalmente, nem visualiza, nem imagina, e não decide e a gente não quer nada. Que seja feita a sua vontade, não a minha. Olha como seria resolver essa situação aí do emprego e da situação econômica, que é a situação econômica. Você quer um trabalho para a situação econômica. Percebe que não é o emprego que você quer? Certo. Você pode ficar rica ganhando na loteria, Certo. não vai ter nem que trabalhar, né? Certo. Olha só, então, Sim. como que seria o pedido na TDT? Duplo, não estou satisfeita com a minha situação econômica e mais. Já não tenho mais como controlar isso, não tenho mais como segurar isso. Resolve isso para nós. Como? Quando? Ele vai saber. Aí é onde as coisas, Ana, começam a acontecer na nossa vida de forma inexplicável e que nego chama de milagre ou cura quando é uma questão de doença física, que nem os médicos sabem explicar como uma doença, eles chamam de remissão, né? Que eles nem sabem explicar, porque sem um tratamento ou uma coisa que não tinha cura e some assim, desaparece. É assim que as coisas vão acontecendo, é assim que a nossa vida vai desenrolando, é assim que a gente vai começando a viver sem atropelos. Mas a gente precisa, e isso é uma coisa que a gente trabalha muito forte na quarentena, gente, que é o desapego, soltar esse controle, o controle do nosso ego, o controle do conhecimento, o controle das pessoas
enquanto a gente tiver essa necessidade de controle, a gente faz o duplo ficar refém, você percebe? Porque se eu determino aquilo que eu vou viver, eu não estou dando chance para ele. E a gente não veio na Terra, segundo o entendimento da TDT, não viemos para criar nada. E nós viemos para consertar os futuros potenciais ruins criados pela humanidade durante 25 mil anos. Então, como que a gente pode fazer isso com a nossa parcela de benevolência? Para poder equilibrar essa malevolência toda e a gente poder jogar mais potenciais positivos. Então, a gente não veio para criar mais mal, a gente veio para criar o bem. No momento em que a gente veio para limpar esses potenciais da nossa parcela e da parcela dos amigos do nosso duplo, a gente veio com uma cota. A gente, ao invés de limpar, a gente está criando mais problema. Olha aí. E assim, gente, tem uma coisa que eu costumo dizer que pode parecer um pouco chocante. Mas o melhor momento para você fazer essa redenção para o teu duplo, não estou falando só não estou falando para Ana especificamente, não, para qualquer um de vocês aí que estejam ouvindo. O melhor momento para você fazer essa redenção, no sentido de falar, eu não sei nada, eu sou tão pequena no meio desse universo todo, é quando você está, digamos, no limite da sua capacidade de resolução de qualquer coisa. Por quê? Quando você não espera mais nada, tipo assim, eu já tentei tudo, eu já não sei mais o que fazer, aí você solta. Entende? E aí a gente consegue executar com louvor, porque a gente não veio na Terra para sofrer. Isso é papo da velha espiritualidade que pregou a vida toda que para evoluir nós precisamos sofrer, que para evoluir nós precisamos ser pobre. Eu tô fora. Eu tô fora dessa. Eu vivo numa nova espiritualidade, onde eu não preciso de regras, onde eu não preciso de intermediário para falar com a minha parcela divina. Sou eu mesma na hora que eu vou dormir. E eu tô aqui vivendo em nadando contra a maré, enquanto eu posso viver em dois. E ó, por quê? Eu tenho um duplo. Eu gente, eu não me apoquento. Chegou o problema, já falei para vocês. Um recente aqui me chegou um problema que me desequilibraria muito mesmo. Eu estava tão envolvida no trabalho que eu estava fazendo, eu falei, eu não vou olhar para isso. Já parasitagem total, né? Pá. Falei, não vou olhar para isso, eu tenho um duplo. E não dei atenção para isso, mas era uma coisa muito urgente. Falei, eu não vou dar. Fui dormir, entreguei a noite pro duplo. No dia seguinte, vim aqui, tenho que resolver, mas eu falei, não vou processar, não vou ficar ruminando. No dia seguinte, eu entreguei de novo. No terceiro dia, gente, caiu uma pessoa de paraquedas na minha frente e falou assim, e por que você não faz isso? Eu falei, olá? E o negócio que ela estava me sugerindo resolvia todo o meu problema. Mas o mais interessante que são os presentes embrulhados em papel de pão. Se eu entro naquela vibe, naquele primeiro momento, falo assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Cara, e como é que eu vou fazer e tal? Tinha relação com o dinheiro. O que eu vou fazer agora? Eu me veria sem chão, juro pra você. Se fosse em outra época, sem conhecimento de dupla, era assim que eu ia estar louquinha. O que eu ia estar fazendo? Criando mais do mais, né? Como eu entreguei, soltei, falei, não vai se resolver, veio por intermédio de outra pessoa uma resposta. Só que esse presente embrulhado em papel de pão, porque foi, na verdade, assim, uma sacanagem que uma pessoa fez comigo, ela me deu uma pernada, tá? Financeiramente. Isso que essa pessoa fez comigo, junto com a solução que essa terceira pessoa me trouxe, me deixou numa situação financeira melhor do que a que eu estava antes. Presentes embrulhados em papel de pão. E eu não via essa realidade. Ficou claro
Ana? Ficou. É que eu não tenho pedido, quero fazer isto ou aquilo ou aquilo outro, tenho pedido solução, mas depois fica-se a pensar, mas que solução? Eu se calhar para a dupla trazer a solução, eu tenho que criar a solução. Por isso é que vinham as questões anteriores. Mas foi muito, Portanto, entrava ali, muito propício a pergunta e por isso que eu quis chamar, porque você, por primeira vez nesse tempo todo que eu estou falando, fez uma pergunta que, não sei, para mim deu um gatilho aqui diferente. Com a coisa de que a gente cria com os nossos pensamentos, essa sua dúvida é muito pertinente. Então, eu preciso criar aquilo que eu desejaria. Entendeu? Agradeço, coração, perfeitamente. Mas não se trata disso por quê? Porque a gente tem que entregar a nossa vontade. E aí a gente consegue entrar no flow da vida. Porque o flow da vida, gente, é o fluxo generoso, abundante, próspero, de felicidade, de alegria, de glória. Ele não é um universo paralelo. É que separaram essa coisa da gente, como nos separaram de Deus, como se fosse algo completamente fora da nossa realidade. Só que a gente se esquece que a gente é parcela dele. A gente é parcela. É verdade. Só falta a gente, cada um de nós, resgatar esse poder. E, infelizmente, esse conhecimento de dormir, que os antigos já falavam, vou consultar com o meu travesseiro, né? Eles sabiam da importância de controlar os pensamentos antes do nosso adormecimento. Hoje a ciência nos demonstra que se você vai dormir com um pensamento de caráter negativo ou malevolente, o hipotálamo sequestra e aquilo fica fervilhando na sua memória. Ou seja, você vai produzindo coisas nocivas no seu organismo. Então, não é só... A gente pode pegar com esses pequenos conhecimentos e ir trazendo, né, resgatar. Que bom, né, que o Jean-Pierre pôde colocar isso de uma forma que seja inquestionável, porque a teoria é inquestionável. E, gente, aplica na vida. Porque quem está aplicando está se dando muito bem. Vocês vão ver a partir de hoje, eu vou começar a soltar depoimentos dos meus mentorados. Pessoal, não paguei ninguém, não. E outra coisa, não pedi para ninguém fazer depoimento. Todos os depoimentos que vocês vão ver são de dentro da quarentena, que depois de ver o vídeo eu gostei tanto, e aí eu pedi, posso utilizar? E eles me autorizaram. Então, eles não fizeram aquilo ali falando porque estava querendo fazer propaganda, não. E outra coisa, não é propaganda para a Cris. É propaganda para vocês verem o nível de transformação que vocês podem chegar a ter. Entende? Eu acredito. Acredito mesmo. Me diga aí, já vamos aproveitar que você está. Manda outra dúvida aí que você tenha. Olha, por acaso tenho, porque é o seguinte, eu quando estou a pedir ao duplo, pronto, é frequente, ok, estou com uma questão que preciso de resolver, e então ponho-me a pensar na questão como se dar-lhe alguns pormenores ou informação em relação à situação. Depois adormeço, depois não chego ao pensamento benevolente, pronto. Basta dizer, olha, a minha situação financeira não está bem, por favor, resolve, não estou satisfeita, por favor. E sigo, ou preciso estar ali, não estou satisfeita por causa disto, preciso resolver aquilo, porque entretanto não preciso de dar esses... O que acontece? Normalmente, Ana, o que a gente faz com a nossa mentezinha pequena e ordinária, a gente fica olhando o trabalho, a gente acha que a solução é o trabalho, mas qual é o objetivo de você ter um trabalho? É você resolver sua situação financeira? É para quê? Não é o quê? É para quê? A gente precisa mudar. Eu preciso resolver duas coisas. Eu gostava de resolver duas coisas. Uma era a situação financeira, preciso mesmo. E a outra era fazer algo que me desse alegria, que me trouxesse sentido à vida. Portanto, fazer algo para não... Porque sinto falta alguma coisa que não... Pronto. Essa satisfação, essa alegria, o quê? É o que você precisa. É isso que você tem que passar para o seu duplo. Tem uma alegria, fazer alguma coisa, sentir útil, sentir cá vida, sentir dinâmica, movimento, pronto.
sentido da vida, pois você tem uma parcela divina com capacidades e habilidades extra-humanas. Deixa na mão dele. Gente, nas formações com Garnier, ele fala assim, ó. É assim que ele fala. Duplo, não estou satisfeito com tal coisa. Resolve aí. Sim, maravilhoso. Uma forma, né, que eu não falo, porque eu tenho muito respeito com o meu duplo, não fala assim. Sim. É mais ou menos isso. É tipo, Certo. eu tenho um duplo, cara. Eu não vivo mais preocupada. Quem tem que resolver o melhor, porque eu não posso ver. Quem tem que ver é ele. Então não adianta eu ficar. Primeiro, a questão da limitação. Se eu limito, eu estou me conectando com o parasita. Porque o duplo não é nosso serviçal. Ele não atua sob o nosso comando. É um pouquinho o contrário. A gente é que tem que viver sob o comando dele. É como se ele fosse o maestro da nossa orquestra e a gente o músico. E a gente tem que tocar aquela composição. Mas isso não significa, Aninha, que você precise viver mal financeiramente, que você precise viver triste ou sem alegria de viver. Entrega isso pro teu duplo. Entrega, mas entregar, gente, entregar de verdade. Não é de boca para fora. E se você ainda, como você é nova aqui no grupo, se você ainda não se sente completamente capaz de fazer essa entrega, porque ainda trabalha um pouco mais o teu ego, trabalha a necessidade de controle, trabalha, de repente, as mágoas que você tenha deixado, né? Que você tenha passado, que você tenha vivenciado. Limpa essas cargas, porque são cargas energéticas também que você traz no seu campo. Também posso pedir ao duplo ajuda. Você pode para isso. Você vai ter que fazer o trabalho, por exemplo, o trabalho mental, Claro, emocional, claro. é nosso. Mas você Claro, pode pedir claro. ajuda. Me ajuda aqui, me alivia, me facilita. Mostra o caminho, traz-me clareza, qualquer coisa, não é? Exato. E a partir daí ficar atenta, porque as respostas vêm. As respostas chegam. Tá? Mas realmente, e assim, eu costumo ser bem sincera. Eu sei que até tem umas pessoas que me acham um pouco grossa, mas tá tudo bem. Mas eu falo, gente, o duplo não é varinha mágica. Não é. É uma coisa profunda e você está se conectando com parcela mortal. Aquela que está lá, ó, coladinha com o Criador. O papo é sério, é profundo. E é o profundo da tua alma, se você quiser chamar assim. Sabe? Você está se comunicando com a sua origem, da onde você foi desdobrado. Então, é quando você começar, Aninha, ir dormir alegre, porque é o momento que você vai encontrar com você mesma. Aí a sua vida vai começar a desenrolar e eu tenho certeza que você vai estar aqui para me contar como é que foi. Combinado. Combinado. Cris, muito obrigada e um beijinho para si e para todos os que estão. Beijo, muito obrigada. Muito obrigada. Continue fazendo aí as perguntas que ajudou bastante. Tá bom, agradeço. Tchau, Deus, tchau. com licença. Então, Obrigada. vamos seguir. Olha, gente, a gente tem um projeto. Se você não conseguir sair aí, veja se você consegue. Eu não sei como. Eu tenho um projeto, para quem está assistindo aí agora, que era exatamente isso. Chamaria Consulta 1245. Um dia da semana, eu abro o meu Instagram e eu entro online com alguém que tenha dúvidas e eu vou bater um papo com essa pessoa para esclarecer as dúvidas dessa pessoa, se ela tem necessidades, indicar a ela como que ela vai fazer para ela poder solucionar. Então, vocês aí, 39 que estão agora me assistindo, coloquem aí no chat se vocês têm interesse da gente fazer, de repente, em outro horário, já que esse horário pode ser um horário um pouco limitante. Se vocês têm interesse nesse projeto, fala aí, eu gostaria de ver e eu vou colocar esse projeto para frente, tá bom? Vai colocando aí no chat para eu saber. A gente já perguntou lá na minha comunidade, mas nem todo mundo que está aqui está na comunidade. Enquanto isso, eu vou adiantando, tem mais uma pergunta da Josiane.
Gostaria de saber qual a necessidade do nosso duplo ter um corpo físico no passado. E por que ele não tem conhecimento da nossa existência no presente? Não, ele tem conhecimento da nossa existência. Nós é que perdemos completamente a nossa consciência, mas ele tem consciência perfeita da nossa existência. E a questão do corpo físico no passado é uma questão necessária para que haja um desdobramento do tempo. É necessário que haja observadores nos 3 tempos, tá? E aí eu teria, para te explicar isso, e lá no meu canal do YouTube tem vídeos onde eu falo da teoria do desdobramento, onde eu falo dessa necessidade de existência nos 3 tempos, tá? E por isso ele tem que estar lá. Então o pessoal tá falando aqui, ó, eu gostaria de ver. Tá vendo? Eu sim. Vamos colocar, eu vou só ajustar se a gente consegue fazer num horário que seja um horário bom aí para todo mundo. De repente botar um formulário para ver quem se habilita e aí a gente fazer. A Camila Gregório pergunta: bom, sou nova por aqui, esse assunto é totalmente novo para mim. Tenho uma dúvida, pois eu conheço a centelha divina e sei que com ela posso me conectar a hora que eu quiser. Ela é meu eu superior. O duplo quântico. Vamos lá, Camila. É só duplo, tá? O duplo é a centelha divina ou o ser que nos ajuda também. Então, volto a repetir, essas conotações vai para um lado meio místico, meio esotérico, e eu entendo o seguinte: vocês podem fazer qualquer alusão que vocês queiram da TDT, desde que ela siga por um prisma de entendimento físico, de entendimento científico, tá? Então, o eu superior, até onde eu estudei, o eu superior é uma informação, uma consciência que eu tenho e que me guia. Mas ela está em mim. O duplo não está em mim. O duplo é outro eu vivendo em outro espaço-tempo. Então, nem centelha divina e nem eu superior. O que eu gosto de associar, e eu às vezes chamo muito, é de essência. Por quê? Porque é do duplo que nós viemos. Então, se eu sou uma parcela desdobrada de uma criatura imortal, ela é a minha origem, ela é a minha essência. E quando eu falo de manifestar os desígnios da minha essência, eu estou falando do duplo, tá? Eu, particularmente, não gosto de utilizar, mas se para você ficar bem assim, tudo bem, desde que você entenda que, no caso, quando você estiver falando de eu superior ou centelha divina, você não está falando de algo que está em você ou de algum corpo sutil, tá? Porque isso fisicamente não existe. É um corpo sutil, que é o nosso corpo energético ondulatório, não tem 7. Se você entender isso, não tem problema nenhum. A Mona Lisa diz: se o duplo deixa as orientações registradas no meu corpo, como eu posso acessar essas informações? Sendo auto-observador de você mesmo. Sabendo se conhecer, sabendo se perceber, sabendo identificar na hora que você que chega à tua mente, que chega da tua consciência, das entranhas da tua consciência, as informações. Sabendo estar presente, sabendo identificar quando, como por exemplo eu citei aqui, uma terceira pessoa chega, ou seja, por intermédio de uma terceira pessoa, os amigos do meu duplo agiram. A informação não veio para mim, a solução não veio diretamente para mim. Para isso, a gente precisa estar em momentos de atenção plena, ok? Em caso de uma família que as pessoas moram na mesma casa e precisam vender o imóvel e por que não conseguem vender? O que pode ser feito? Eu não sei, assim, só por isso que você me dá aqui de informação, não tenho como te falar o porquê que elas não conseguem vender. Não sei o que está se fazendo, como elas se comportam. O fato é, se elas têm uma relação com a egrégora espiritual delas, ela não vendeu porque não tem que vender. E já está. Por que tem que vender? Precisam vender. Precisam por quê? É a mesma coisa do que eu estava falando com a Ana, tá? O que pode ser feito
Depende. Não posso te responder porque não tenho dados. Tá vendo, gente? É esse tipo de problemas aqui que seria legal poder falar com a pessoa. E aí sim eu tenho capacidade de ajudar naquela necessidade específica da pessoa. Porque senão a pergunta fica muito vaga. A Leia Prado, vamos para a última. A Leia Prado diz: tenho dúvidas sobre o pensamento benevolente. Como seriam esses pensamentos? Gostaria de exemplos. Eu não falei de pensamento benevolente, falei de benevolência. E ela diz: um amigo sugeriu que durante 21 dias enviássemos pensamentos benevolentes para uma pessoa antes de adormecer, sempre focando na mente ordinária. Não faça isso, Leia, perigo. Não faça isso. Não envie nada para quem não te pediu ajuda. Você está se metendo num vespeiro. Você está se metendo num vespeiro. Gente, não façam isso. Essas meditações pelo todos. Vamos orar para fulano. Não façam isso. Não ajudem a quem não te pediu ajuda. Você está metendo o dedo no propósito do outro. Você está criando potenciais e interferindo no propósito de vida dessas pessoas. Não faça isso. Só isso que eu tenho para te dizer. Vou te falar como são os pensamentos benevolentes. Tenho dúvida de como seriam expressos esses pensamentos benevolentes para terceiros. Pensamento benevolente, gente, é aquele pensamento cuja a qualidade, tá? Ela se baseia no teorema mestre, nos versos de ouro. Não pense em fazer aos demais o que não gostaria que os demais pensassem em fazer a você. Isso significa que os teus pensamentos não façam mal a nenhuma só pessoa. Essa é a qualidade do pensamento benevolente. O pensamento benevolente é sempre para terceiras pessoas. Nunca é para mim. Tá? Para mim, a gente usa o contratinho de compaixão. Que eu utilizo lá na quarentena, por exemplo. Pensamento benevolente é sempre para terceiras pessoas. Por quê? Eu emito essa energia, jogo essa energia no campo da pessoa e essa energia volta para mim e eu, ao mesmo tempo que estou sendo altruísta, eu estou protegendo o meu campo, ok? Um exemplo de um pensamento benevolente é: se a pessoa pudesse ouvir o que você está pensando dela, ela se alegraria? Se a resposta é sim, é um pensamento benevolente. Se a resposta é não, é um pensamento malevolente. Tá bom? Então, se baseia nisso. O meu pensamento, ele não pode fazer mal a nenhuma só pessoa. Então, se você se medir, digamos, por aí, você consegue. Antes de eu responder as perguntas que estão aqui no chat, eu quero recordar a vocês, recordar e notificar que hoje nós estamos oficialmente abrindo as inscrições para a 5ª temporada da Quarentena da Benevolência. São 40 dias comigo, todos os dias com um encontro ao vivo às 7 horas da manhã, onde eu dou conteúdo e tarefas e assessoria para que vocês possam executar durante o dia. Lá a gente trabalha a parte do ego, a gente trabalha a síndrome do impostor, a gente trabalha as crenças centrais, a gente trabalha esse mecanismo dos padrões de pensamento, a gente trabalha o controle do adormecimento, a gente trabalha o controle para que o pensamento benevolente se torne um hábito na sua vida e que ele saia de maneira fácil. Mas para isso, sobretudo, nós trabalhamos ser observadores de nós mesmos. Por isso, a atenção plena, para que eu possa ser capaz de identificar o pensamento quando ele chega e já retirar aquilo que não for legal. Cris, mas eu 7 horas da manhã não posso estar com você. Não se preocupe. Os encontros, eles ficam gravados por 24 horas. Então, você tem condições de assistir. Muita gente que participa das quarentenas não pôde assistir ao vivo e nem por isso elas ficaram aquém. A Indiara, por exemplo, é uma delas. Indiara fez 2 quarentenas comigo, ela não podia assistir ao vivo, ela assistia depois, mas ela executava a tarefa. Então, ela ia só com um gapzinho. Então, tem o meu feedback pessoal e se vocês adquirirem, reservarem a quarentena de vocês até o dia 7, que a gente começa no dia 9,
setembro, que é um sábado. Se vocês comprarem a quarentena até o dia 7, prestem atenção, vocês vão levar de bônus, de grátis, a gravação do meu último workshop duplo para iniciantes. O que isso tem de importante? Sobretudo para as pessoas que estão chegando. Nesse workshop é um encontro de 3 horas, onde eu dou exaustivamente a explicação do beabá do duplo. São os conceitos básicos, que é justamente para nivelar as pessoas e que na quarentena a gente consiga falar numa mesma linguagem, embora vocês vão me ter por 40 dias para poder tirar dúvida de pau, tá bom? Então, vocês já podem acessar o link lá na minha bio e se inscrever. Eu falei que era a última pergunta, mas não é. Tá? A pergunta aqui da minha Indira, da minha quarentenada, como que eu não vou responder, até porque é uma pergunta ótima. Ela colocou um gráfico aqui expondo o sono REM. Ela falou assim, segundo a TDT, o nosso sono REM é quando fazemos a troca energética com o nosso duplo ou com os parasitas. Ao analisar esse gráfico, demonstra uma noite de sono. Verifiquei e fiquei na dúvida. Essas 12 vezes que eu entro numa fase REM, representada pela coluna verde do gráfico, eu me conecto automaticamente, porque observe que foram em vários momentos do sono sem que houvesse despertar. Sim, quando nós dormimos, nós temos 4 fases, né? A fase leve, a intermediária, até a gente chegar no profundo e o sono REM. Isso aqui é um ciclo, tá? Um ciclo do sono. E esse ciclo, ele se repete. Então, quando você vai dormir, fez o controle do adormecimento, dormiu e só acordou no dia seguinte, significa que você fez vários ciclos, ok? E que você intercambiou de corpos energéticos várias vezes. Só que, como você controlou bem o teu adormecimento, você sempre vai... A densidade do teu corpo energético é aquela última. Por isso a importância de que o nosso último pensamento seja um pensamento benevolente. Porque é ele que vai dar essa sutileza no nosso corpo energético e tirar toda a densidade das nossas preocupações, das nossas angústias, de todos os problemas que nós vivemos aqui na 3D. Então, é esse pensamento que, pum, dá aquela chamuscada de energia e a gente consegue se elevar. Mas sim, nós fazemos vários sonos REM em uma só noite, tá bom? Então, vamos lá. Vamos aqui para as perguntas. A Maria Costa... Antes da Maria Costa, acho que tinha uma outra. Sim. Maria Costa diz, Cris, se eu estou ligada ao meu duplo, mas estou separada dele, segundo a TDT, então quem é essa presença que observa, que eu percebo observando tudo através de mim? Quem é esse observador? Quem é esse observador corpo? É a sua consciência. Aí que você diz, isso aí é a sua consciência. Só que nem sempre, quando a gente, por exemplo, vive sob comando de uma mente ordinária, a gente não tem essa capacidade de percepção. Então, quando eu me observo a partir da minha consciência, aí eu não faço as interpretações errôneas, né, do automatismo da minha mente, não vivo no modo fazer, passo a ser o modo ser. Porque, na verdade, nós somos um pequeno observador terrestre desse sistema solar. A Universo Infinito diz a liberdade financeira, devia estar falando do outro. A Ana Paulinha Ribeiro, minha ex-mentorada, diz como pode atualizar mais e melhor? Essa tem que ser a pergunta do século e para a gente fazer toda hora. Toda hora que vier uma coisa boa na vida de vocês, gente, vocês falam aí essa frasezinha que a minha Ana muito bem lembrou. Como posso atualizar mais e melhor? Isso aí a gente já está mandando para os nossos seres de luz para nos mandarem mais do mesmo. Eu sinto que eu não sou. A Maria segue, sinto que é o eu sou, que me preenche em todos os sentidos, que me faz sentir uma benevolência tão grande, um êxtase. Não é o meu duplo? Sim,
Sim, porque quando você traz a sua consciência, quando você passa a viver em consciência, você passa a viver sob o comando e o domínio da tua essência. Então, sim, é isso aí. E aí é onde eu falo que a gente precisa parar de fazer, de só fazer para ser. Vamos lá, deixa eu ver. Sim, para Denise diz, Cris, gostaria de acompanhar as lives. Tem um dia horário que elas acontecem toda sexta-feira. Essa de tira dúvidas, tá? Porque eventualmente eu faço outras lives. Essa de tira dúvidas é toda sexta-feira às 12h30 do Brasil, horário de Brasília. A Elza Afonso Carré também, uma das minhas primeiras mentoradas, ela utiliza a TDT na sua vida e ela diz aqui, já tive soluções através de terceiros. A Cosmic Star 7 diz, Cris, para começar o estudo, você aconselharia eu estudar todos os vídeos do canal? Eu recomendaria... vídeo pra caramba, já tem mais de 200 vídeos lá. Sim, vá ver os vídeos e venha participar do nosso grupo do WhatsApp, que a gente também tem grupos de estudo, tá? E aí vocês têm oportunidade, se puder, se inscrever no workshop, que é o duplo para iniciantes. É uma linguagem também bem básica. No teu canal, dos mais antigos para os mais novos, pode ir dessa maneira, sim. A Elza falando como posso analisar mais melhor. Sempre, Elza. A Adriana Queiroz diz como funciona essa mesa radiônica e a constelação familiar em comparação com a TDT. Adriana, mesa radiônica e constelação familiar não tem nada a ver com a TDT, tá? Nada a ver. Nada. Como posso atualizar mais e melhor? É isso aí, Patrícia. Vai ficar gravada essa live? Vamos ver. Acho que vou deixar gravada hoje. Foi tão boa, eu gostei muito dessa live. Então, gente, vamos finalizando por aqui, já que não temos mais perguntas. Vamos colocar esse projeto aí, eu vou depois anunciar. E quem tiver interesse já pode se inscrever lá no link da minha bio, tem a inscrição. Se você fizer isso até o dia 7, você ainda vai levar o workshop. 3 horas de conhecimento só comigo e dúvidas muito importantes que vão te ajudar para te nivelar nessa galera que vai entrar nessa próxima turma da quarentena. Não esqueça de, antes de ir embora, deixar aí os seus likes. Um beijo grande, beijo da magra e até semana que vem.